Olá, tudo bom? Nesta aula irei apresentar alguns conceitos básicos necessários para você compreender como funciona uma rede de computadores. O objetivo desta aula é introduzir conceitos como codificação, modulação e multiplexação de dados. Apresentarei também os modos de transmissão de dados, assim como os equipamentos necessários para construirmos uma rede de computadores. Para que cada computador, tablet ou mesmo celular consiga transmitir dados, são necessários alguns programas ou processos com regras bem definidas para iniciar, manter e finalizar uma comunicação. Estes conjuntos de regras são denominados protocolos. Então, por exemplo, para você usar um aplicativo no seu smartphone que troca mensagens instantâneas, é necessário que alguns protocolos para que ocorra a comunicação. Mas na prática, você sabe como ocorre essa comunicação? Vamos imaginar que você está teclando com um colega seu utilizando um aplicativo no seu celular. Quando você digita uma letra A, por exemplo, e tecla enviar ou enter, no sistema operacional do seu celular existe uma tabela chamada tabela ASCII, que associa a letra A um código em base decimal, neste caso 66. Este valor na base decimal é transformado em uma base binária com 8 bits, ou seja, a sua representação ou codificação em zeros e uns. É exatamente esta informação de zeros e uns que deverá ser transmitida para o smartphone destino. Mas como transmitir essa codificação de zeros e uns? Para que ocorra essa transmissão, é importante relembrarmos alguns conceitos de física que aprendemos no colégio. O conceito de sinais e de onda de sinal. Um sinal, em função do tempo, pode ser contínuo ou discreto. Dizemos que um sinal é contínuo se a todo momento do tempo estamos medindo o valor do sinal. Um sinal é caracterizado como discreto em função do tempo se o intervalo de tempo em que medimos o valor do sinal é conhecido, por exemplo, a cada minuto ou a cada hora, de tempos em tempos. Agora vamos relembrar alguns conceitos de onda de sinal. Uma onda de sinal possui algumas características, como a amplitude da onda ou a altura do sinal da onda. Se a amplitude de uma onda for contínua, ou seja, conhecida em todos os momentos em função do tempo, dizemos que um sinal é um sinal analógico. Um exemplo é o gráfico da voz humana, em que eu conheço todos os valores da amplitude em função do tempo. Se a amplitude de uma onda em função do tempo for discreta, ou seja, sua amplitude só pode variar para valores discretos ou conhecidos, dizemos que este é um sinal digital. Assim, um sinal digital possui valores de sua amplitude discreta, ou seja, sua amplitude só pode variar em valores conhecidos, por exemplo, desta forma. Relembramos você do conceito de uma das características de onda, chamada amplitude. Agora, devemos lembrá-lo de outra característica, chamada frequência. A frequência é a quantidade que uma onda se repete em um segundo, ou seja, quantas ondas podem ser repetidas no tempo de um segundo. Assim, conhecer as características básicas de uma onda, como sua amplitude e sua frequência, é fundamental para compreendermos a transmissão de dados. Após relembrarmos essas características das ondas, podemos apresentar um novo conceito, o de onda portadora. Uma onda é dita portadora quando conhecemos todas as suas características, ou seja, tanto o transmissor quanto o receptor conhecem sua amplitude e sua frequência, entre outras características. É dita portadora, pois esta onda que irá portar ou transportar as informações que queremos transmitir. Mas como inserir os dados codificados zeros e uns da letra A em uma onda portadora? Para responder a esta pergunta, devemos compreender o conceito de modulação. A modulação nada mais é do que ajustar uma informação que queremos passar por um determinado meio de transmissão. Por exemplo, imagine uma folha de papel A4. Ela possui características conhecidas como largura e altura. Para transmitir essa folha por um envelope de cartas, eu terei que ajustar as suas características
neste caso o tamanho, dobrando-a para que ela possa ser colocada no envelope e assim ocorra a transmissão de dados. No nosso caso, a modulação nada mais é do que ajustar uma informação que queremos passar, modificando algumas características da onda portadora. Por exemplo, sua amplitude ou sua frequência é modificada toda vez que existir informação a ser transmitida, ou seja, zeros e uns. Assim, o dispositivo destino, ao receber a onda portadora, irá perceber que ocorreram modificações nas suas características conhecidas e irá interpretar essas modificações como informações, decodificando-as diferentes amplitudes ou frequências em zeros e uns. Tanto a sua placa de rede quanto o seu smartphone fazem esta função. Existe também um equipamento chamado modem, que faz a modulação da informação no transmissor e a demodulação no receptor destino. Podemos modular uma informação de uma onda portadora utilizando uma técnica de modulação por chaveamento de amplitude, conhecida como ASK. Nesta modulação, é modificada a amplitude padrão de uma onda portadora, em diferentes amplitudes, cada uma representando um bit, por exemplo. Existe uma outra técnica que faz a modulação por frequência, conhecida como FSK. Nesta técnica, ao invés de modificar a amplitude, é modificada a frequência padrão da onda portadora, representando diferentes bits, zeros e uns. Uma vez que essa informação foi modulada em uma onda portadora, o sinal desta onda deve ser transmitido pelo que chamamos de canal de comunicação. Este canal de comunicação é o meio físico, tanto um cabo quanto o ar, que o sinal irá se propagar até chegar ao destino. O que queremos saber agora é se essa transmissão por este canal de comunicação ocorre de uma forma eficiente. Este canal de comunicação possui um volume máximo de dados que pode ser transmitido em um determinado tempo. Este volume máximo é chamado de largura de banda. O sinal da onda portadora que passa por um canal é chamado de banda passante. Para ficar mais fácil de entender, vamos ver este exemplo. Imagine um cano de água que consegue ter uma vazão de 10 litros de água por segundo. Porém, a vazão atual é de apenas 5 litros de água por segundo. Podemos dizer que a utilização deste cano não está eficiente, pois esta sobra poderia ser usada por outra pessoa para mandar mais água, até chegar ao máximo da vazão, e assim utilizar o recurso cano de forma mais eficiente. Esta mesma abordagem deve ser feita na transmissão de dados, ou seja, aumentar a eficiência do canal de transmissão de dados utilizando ao máximo a largura de banda disponível. Existem diversas técnicas de multiplexação, mas irei apresentar as três mais básicas: multiplexação por divisão de frequência, multiplexação por divisão de tempo e multiplexação por divisão de código. A multiplexação por divisão de frequência, ou TDM, é uma técnica que utiliza slot de tempo para transmissão. Funciona da seguinte forma: imagine 5 alunos querendo falar ao mesmo tempo. Uma forma eficiente de possibilitar todos falarem é estipular um tempo, ou nós iremos chamar de slot de tempo ou time slot, ok? Assim, por exemplo, pode-se estipular 2 minutos para cada um falar. Quando todos falarem seus 2 minutos, volta o slot para o primeiro aluno para falar mais 2 minutos, depois o próximo e assim sucessivamente, até todos conseguirem falar o que querem. Uma segunda técnica é a técnica FDM, ou técnica de multiplexação por divisão de frequência. Esta técnica possibilita dividir um canal de comunicação em vários subcanais, ou seja, por exemplo, um canal com largura de banda de 100 MHz. Podemos utilizar FDM e dividir os 100 MHz em 10 canais de 10 MHz. E 10 usuários poderão utilizar ao mesmo tempo o canal de comunicação, cada usuário utilizando um subcanal de 10 MHz.
Um exemplo clássico de FDM é a transmissão do rádio, onde cada emissora utiliza uma faixa ou canal já multiplexado por frequência. Outro exemplo é a televisão, onde cada canal da televisão equivale a uma frequência que foi multiplexada. E assim, podem ser transmitidos programas em diversos canais de televisão ao mesmo tempo. Desta forma, quando você troca de canal na televisão, você troca para uma outra frequência que foi previamente multiplexada. A terceira técnica de multiplexação que eu iria apresentar é a CDM, ou Técnica de Multiplexação por Divisão de Código. Para compreendermos, vamos imaginar uma sala de aula onde cada dupla de alunos conversam em línguas ou códigos diferentes. Assim, uma dupla que fala italiano não é atrapalhada por outra dupla que esteja ao seu lado falando em alemão. Voltando ao nosso exemplo inicial, podemos compreender como ocorre a transmissão de uma informação olhando o seguinte esquema. O João digitou a letra A e apertou Enter. Ocorreu a codificação da letra A em seu código ASCII, equivalente na base decimal, que é 66. Este valor decimal é codificado em notação binária, zeros e uns, e ocorre a modulação dos zeros e uns em uma onda portadora. Depois, o sinal da onda portadora pode ser multiplexado para maior eficiência de transmissão pelo canal. No destino, esta informação é demodulada de um sinal para zeros e uns. Depois é transformada, os zeros e uns, em base decimal e assim é decodificada utilizando a tabela ASCII para sua representação de caractere A, que é exibida na tela do seu computador ou celular. Na aula de hoje, falamos conceitos básicos para compreendermos a transmissão de dados numa rede de computadores, como modulação, codificação e multiplexação. Na próxima aula falaremos sobre equipamentos de redes. Até a próxima aula.